Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria rever esta igreja tão querida e principalmente para compartilhar da palavra de Deus com os irmãos numa ocasião tão festiva para essa igreja que foi instrumento da bênção de Deus na minha vida e na vida da minha família. Vamos celebrar o aniversário de 86 anos da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, buscando refletir sobre o fundamento desta gratidão e a maneira de expressar essa gratidão. A minha palavra hoje tem a ver com por que nós estamos agradecendo e depois como é que nós vamos agradecer. E para falar sobre isso, eu convido você a abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no seu capítulo de número 3, para lermos a partir do verso de número 15. Se você tem a versão Almeida Revista e atualizada, faça comigo essa leitura, todos nós juntos a uma só voz. Lemos o que nos diz a santa e bendita palavra do Senhor. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você já ficou responsável alguma vez por fazer a lista dos pedidos de oração na igreja? E você, talvez, se já passou por isso, já reparou como muitas vezes a lista de pedidos é bem maior do que a lista de agradecimentos? Mas hoje a gente veio falar de gratidão, então não vamos tocar muito na lista dos pedidos. Vamos falar da lista dos agradecimentos. O que é que costuma estar presente na nossa lista de agradecimentos? Melhora na saúde, compra da casa própria, livramento num acidente, nascimento de um filho, chegada de um neto. São todos motivos lícitos e pelos quais nós devemos realmente ser gratos a Deus. Mas será que quebraria um pouco o clima, no meio de tantos pedidos assim, alguém dizer: eu quero agradecer a Deus porque eu finalmente larguei um pecado encardido que eu tinha. Eu quero agradecer a Deus porque essa semana, lendo a Bíblia, eu aprendi mais de Jesus de um jeito que eu não tinha visto. E o que eu realmente gostaria de agradecer é que eu estou sofrendo a beça, mas eu nunca tinha visto Cristo do meu lado tão de perto quanto eu vi essa semana. A gente ia parar para refletir um pouco a respeito disso, porque normalmente não é por coisas assim que a gente agradece. E o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para essas coisas. Em Efésios, não nesta carta aqui, mas na carta que ele escreve aos Efésios, Paulo diz que nós recebemos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. E nós precisamos refletir um pouco mais, porque a Escritura nos convida a agradecer as maiores das bênçãos que recebemos, e elas são invisíveis. E os nossos olhos às vezes estão concentrados no foco errado. E não é diferente quando Paulo escreve a carta aos Colossenses. No texto que foi lido na liturgia, capítulo 2, versos 6 e 7, Paulo está dizendo: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês precisam ser cada vez mais gratos enquanto crescem em Cristo. Não enquanto crescem na prosperidade, não enquanto crescem no conforto, não enquanto crescem na realização de seus sonhos e projetos, mas enquanto crescem em Cristo, vocês terão um coração cada vez mais agradecido. E no texto que lemos aqui, em Colossenses capítulo 3, versos 15 a 17, preste atenção comigo, quantas vezes o apóstolo Paulo fala de Cristo e quantas vezes ele fala sobre gratidão. Como ele novamente liga aqui a essência da gratidão a Cristo. Vejamos, eu vou ler de novo. Seja a paz de Cristo. Jesus apareceu aqui. O árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos.
Quem está com a paz em Cristo está vivendo agradecido. Agora, habite em vós a palavra de Cristo, e instrua e cante salmos e hinos com gratidão no seu coração. De novo é Cristo e gratidão. E o verso 17: e tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Cristo, e dando por ele graças a Deus Pai. Por que esta questão é tão importante para o apóstolo Paulo e particularmente importante para Paulo escrever aos Colossenses? A carta à igreja de Colossos é um tanto surpreendente. De todas as cidades do Novo Testamento às quais uma carta foi endereçada, certamente Colossos é a cidade das menos expressivas. Se você compara Tessalônica, Corinto, Éfeso com Colossos, seria a mesma coisa que disséssemos que na nossa Bíblia existe uma carta à igreja em Goiânia, uma carta à igreja em Brasília, uma carta à igreja em Curitiba, uma carta à igreja em São Paulo e uma carta à igreja em Caçapava, onde eu nasci, lá no interior de São Paulo, que é a única coisa que eu sei dizer sobre aquela cidade. E aí você ia dizer, mas por que tem uma carta para a igreja de Caçapava aqui? Soava assim para os leitores do Novo Testamento, ver uma carta a Corinto, ver uma carta a Éfeso, ver uma carta a Tessalônica, ver uma carta a Roma, e depois aparecer uma carta a Colossos. Bom, a história nos leva de volta à prisão do apóstolo Paulo em Roma. Depois da sua terceira viagem missionária e de uma perseguição política, Paulo foi aprisionado injustamente. E depois de 2 anos em Cesareia, Paulo apela ao seu direito de ser julgado por César. E ele viaja até Roma, aquela turbulenta viagem de navio, que você já deve ter lido a respeito dela no livro dos Atos dos Apóstolos. Lá, na sua prisão domiciliar, Paulo vai conhecer um escravo fugitivo chamado Onésimo, que fugiu do seu senhor Filemão. Paulo vai conhecer um homem chamado Epáfras, que era o pastor da igrejinha na cidade de Colossos. E ali então ele vai interagir com aqueles irmãos e vai dizer, Onésimo, você precisa voltar lá para o seu senhor Filemão. E aí ele escreve a carta a Filemão. Epáfras, você acaba de me contar coisas a respeito da igreja de Colossos, eu vou escrever para aquelas pessoas. E aí o próprio Onésimo, que está voltando para o seu senhor, e junto com outras pessoas vão levar estas cartas. E por que Paulo se preocupa com a igreja em Colossos? Porque apesar de a igreja ser pequena, o problema é grande. E apesar das coisas parecerem inexpressivas, um problema central acometia a igreja de Colossos. Um problema que é conhecido pelos estudiosos por sua nomenclatura, que acabou meio que pegando nas discussões sobre o tema, a heresia colossense. Havia um problema ali, Cristo não estava tomando o lugar que lhe pertence. E o motivo central das coisas já não era mais Cristo. E a identidade da igreja não estava sendo mais a pureza da simplicidade da fé em Cristo. É por isso que no capítulo 2, como nós lemos, o apóstolo Paulo diz assim, como vocês receberam a Cristo, continuem andando nele. Gente, é até simples a missão da igreja, é manter Cristo. É continuar sempre fazendo a mesma coisa e sempre no mesmo caminho e perseverando, que é a linguagem como nós vemos Lucas descrever a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Perseverar significa permanecer severo. Significa que aquilo que você não tolerava no começo, você continua não tolerando agora. A severidade, a seriedade com que você trata as coisas continua a mesma. O problema é que a gente não permanece igual, a gente muda. A minha voz é a mesma, diria a propaganda de shampoo, mas os meus cabelos, né? Os tigres de Bengala falaram aí da coluna, né? Tá lá, veio o exemplo aqui agora, né? A gente muda. E aí então as coisas vão nos cercando e a sopa quente, diz o ditado, se come pelas bordas, e quando se vê, a identidade da igreja está sendo perdida, e o apóstolo Paulo precisa escrever aquela pequena igrejinha em Colossos para dizer, onde está Cristo? Onde está Cristo? A heresia colossense é narrada muito brevemente, se você quiser folhear, seria interessante, capítulo 1, verso 23. Nós vamos ver ali o apóstolo Paulo dizendo com todas as letras, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja, não se deixe afastar da esperança do evangelho.
Como é que a igreja de Colossos estava se afastando? Havia 4 elementos na heresia colossense, que nós vamos descrever muito brevemente, porque nós não vamos nos demorar estudando a heresia. Mas o primeiro elemento era o legalismo. Veja comigo no capítulo 2, verso 16. Ali nós lemos o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que acontecia? Tinha gente lá que veio do judaísmo, cresceu observando as leis dietéticas do livro de Levítico, cresceu observando o calendário judaico de festas, cresceu como um judeu típico, e agora, dentro da igreja de Jesus, recebia cristãos gentios, com o, né? Não aquelas pessoas educadas, gentis, mas os gentios, os não-judeus, que se somavam à igreja. Mas o judeu era circuncidado, o gentio não era. O judeu se preocupava em ir a Jerusalém 3 vezes por ano, o não-judeu não se preocupava. O judeu não comia carne de porco, o gentio podia comer. E assim vai. E agora esta questão se torna o foco de discussão na igreja. E um está julgando ao outro, e um está prestando atenção demais em coisas que, depois que Jesus Cristo veio e cumpriu a lei cerimonial na sua vida, e todas aquelas cerimônias do Antigo Testamento agora estão terminadas, acabadas na pessoa de Jesus, porque o véu que fazia uma separação se rasgou e agora temos acesso à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Tudo aquilo agora não fazia mais sentido, e Paulo vai dizer: isso foi sombra das coisas que haviam de vir. E quais eram as coisas que haviam de vir? A vida, a obra, o ministério, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja, eles estavam largando Cristo que consumou tudo e voltando aos primórdios, e colocando alguma outra coisa como mais importante a ser discutida do que o culto a Cristo. Percebe? A gratidão às vezes está no lugar errado, assim como as preocupações da igreja às vezes podem estar no lugar errado. O segundo elemento da heresia colossense se relaciona ao misticismo, capítulo 2, verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, que é Cristo. Veja, agora apareceram outras pessoas com revelações diferentes e divergentes daquela que Jesus Cristo havia trazido. Culto de anjos, visões, eu vi isso, Deus me revelou aquilo. E o apóstolo Paulo fala: e Cristo? Mais uma vez o problema é Cristo. Então, na questão legalista, alguns procuravam se considerar justos, olhando para o seu comportamento e sua obediência às cerimônias, já ultrapassadas. Agora aqui não, alguns procuram obter o conhecimento necessário à salvação e ao culto de Deus, recorrendo a outras fontes, e não a Cristo. Há um problema continuado do abandono de Cristo e da aceitação de outras coisas. Na Nova Versão Internacional, esse mesmo texto que aqui lemos na versão Almeida Revista e Atualizada, diz assim: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Se existe uma coisa que Paulo vai repetir aqui o tempo inteiro, é muito mais simples do que parece. É só manter o foco no lugar certo. Um teólogo muito famoso, Gerhard von Groningen, que eu acredito até que tenha estado aqui na primeira igreja, talvez for investigado aí, muito próximo ao reverendo Mauro Meister. Ele diz uma frase que sintetiza tudo. O mais importante é manter o mais importante como o mais importante. Eu gosto dessa frase. O mais importante é manter o mais importante como sendo o mais importante. E era exatamente isso que não estava acontecendo aqui. Na busca de justificação, alguns correm para o legalismo e esquecem Cristo. Na busca da revelação, alguns correm para o misticismo e esquecem de Cristo. Na busca da santidade, alguns corriam para o ascetismo, A-S-C-E, ascetismo, que significa a privação. Não vou fazer isso porque senão não serei santo. Não vou fazer aquilo porque senão... E veja Paulo dizendo isso no verso 2, capítulo 2, verso 20.
Se morrestes com Cristo, olha Paulo colocando Cristo em evidência de novo, para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, porque todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Olha o apóstolo Paulo dizendo, você quer mortificar a sua carne? Você quer realmente que o seu corpo não deseje as coisas erradas? Então não fique você mesmo dizendo, não toque isso, não toque aquilo outro, porque essa parece humildade, mas isso é falso. Porque quem resolve esses problemas não é você mesmo. Paulo vai inclusive dizer, parece sabedoria isso que você está dizendo, mas essas coisas não serão capazes de combater o apelo da sua própria carne, a sua própria sensualidade. Você precisa de um amor maior, você precisa de um amor expulsivo, alguém que você ame tanto que todas essas coisas se tornem secundárias. E ao invés de ficar combatendo, não faça isso ou não faça aquilo, você esteja livre para obedecer em amor a Cristo. Veja, em todos os momentos Paulo está dizendo, tira daqui isso que você andou acrescentando, volta para Cristo. Desiste daquela estratégia que você está tentando usar por conta própria. Busque a Cristo, Cristo, Cristo. Por fim, o quarto elemento da heresia colossense era o gnosticismo. Capítulo 2, verso 1, Paulo diz assim, eu queria que vocês soubessem que grande luta eu venho mantendo por vocês, pelos laodicenses e por quantos não me viram a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aquele era um mundo de forte tradição filosófica, advinda da cultura grega, do helenismo, e a filosofia tinha as suas próprias respostas para o bom modo de vida, para tantas outras questões que são respondidas por Deus em sua palavra. E havia muitos que diziam que o evangelho era interessante, que ele propunha algumas respostas, mas que era necessário buscar um conhecimento adicional. Por isso, gnosticismo. O seu diagnóstico médico é quando você conhece o que você tem. O seu prognóstico é quando você conhece o que deve acontecer depois com a evolução da sua doença ou do seu tratamento. E a gnose aqui é o conhecimento. E Paulo está dizendo, cuidado, porque não se trata apenas de pessoas que querem se aproximar de Deus pelo seu legalismo cerimonial, eu faço essa cerimônia, eu cumpro a lei de Israel desta maneira ou daquela. Não só isso, mas outras pessoas ainda querem buscar visões em anjos ou cultos de outras coisas, e isso também não resolve o problema. Outros tentam negar e mortificar a sua própria carne através do ascetismo, e isso também não resolve. E ainda há outros que dizem, nós temos um conhecimento que o evangelho não trouxe, você também precisa dele. E o apóstolo Paulo está dizendo, não, você precisa de Cristo. Veja no verso 8 do capítulo 2, cuidado que ninguém venha a enredar vocês com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Repare, em cada um dos problemas da heresia colossense, a resposta de Paulo é a mesma, Cristo. Jesus é suficiente. Nós temos em Jesus tudo aquilo de que precisamos, tudo aquilo que devemos saber, Ele nos basta. Não, por favor, não nos acuse de alienação. Nós estamos no mundo. O apóstolo Paulo era um homem tremendamente culto, era um homem que podia inclusive falar a respeito dos seus estudos aos pés de Gamaliel, era um homem que escreveu num grego de uma beleza extraordinária, com uma gramática maravilhosa, e toda essa cultura ele vai considerar como refúgio. E a palavra ali é esterco, é estrume, para poder conhecer a Cristo e ser achado em Cristo. Não é que nós desprezamos as coisas ou que não queiramos explorar o mundo que Deus nos deu. Nós não somos alienados, mas nós sabemos que nada que o mundo possa nos oferecer se compara àquilo que Deus nos ofereceu na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E todas as vezes que estamos perdendo este foco, nós estamos começando a encontrar as dificuldades que tantas vezes nos dividem, nos separam e nos entristecem. E Paulo então está escrevendo àquela igreja dizendo assim,
vocês precisam ser mais agradecidos. Ele está falando de gratidão e está falando de Cristo. E sabe por que você não está tão agradecido? Porque você não está prestando tanta atenção assim em Cristo. Porque se você estivesse prestando realmente atenção em Cristo e no que Deus já te deu em Cristo, você teria um coração muito feliz, apesar de toda e qualquer circunstância. Paulo não disse isso? Eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo sabia. Deus nos deu Cristo, o que mais está faltando? Em Romanos 8,32 ele escreveu: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você acha que Deus é capaz de mandar o filho dele para morrer na cruz por você, e depois você está precisando de uma roupa para vestir e fala: não, aí não, agora você pediu demais? Vê se faz sentido. Não faz sentido um negócio desse. E se nós já temos Cristo, que dúvida teremos, que insegurança teremos, que insatisfação experimentaremos? Nós temos Cristo. E é aqui, portanto, que começa a fazer maior sentido os versos que começam a fazer mais sentido, os versos que nós destacamos. Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Continua andando em Jesus e fazendo da sua vida aquela simplicidade e aquela pureza de expressão da mensagem do Evangelho, e você vai ver como é que seu coração vai estar feliz. Não precisa nada mais do que aquilo que nós já temos em Cristo. Aqueles que têm Cristo já têm tudo o que precisam e devem ser gratos por isso. Na verdade, o quanto nós apreciamos o nosso Salvador e o quanto nós temos um coração agradecido pode bem ser um termômetro da nossa situação espiritual. Você está um pouco amargurado por causa de algum problema da sua vida? Você já parou para refletir o quanto esse problema é passageiro? Mesmo que ele dure 60 anos da sua vida, vai acabar. E por toda a eternidade você vai viver as delícias da presença do teu Salvador, que morreu por você, e dia após dia na eternidade estará se dando a conhecer a você. E isso já começou, e é por isso mesmo que nós aprendemos em João que a vida eterna é essa, que nós conheçamos a Cristo. E a razão pela qual nós vamos passar uma eternidade repleta de delícias é porque todo dia nós aprenderemos algo maior e mais sublime acerca daquele que é infinito, intangível, como nós cantamos aqui, e que já quer brilhar em nossa vida, resplandecendo em nós o conhecimento da sua glória. E se a gente não está entendendo isso e está expressando gratidão por alguma outra coisa secundária, isso pode ser um problema para nós. Nós não vamos precisar de promoção para sermos gratos, nós não vamos precisar de viagens, de carros novos, de status, nós não vamos precisar nem mesmo de um grande amor, nós já o temos em Cristo. Nós não vamos precisar de saúde, não vamos precisar da casa própria. Essas coisas são boas, mas elas não podem nos distrair. Ah, como é gostoso vir, sentar num ambiente refrigerado, com comodidade, ao lado de pessoas tão queridas, ao lado de irmãos que estão conosco há tanto tempo, ouvir boa música, ouvir a palavra de Deus num som de qualidade que a gente consegue entender. Tanta coisa boa, nada disso é melhor que Cristo. Nada disso supera, substitui, ofusca Cristo. Então nós precisamos ser gratos pelo motivo correto. E eu disse a você que a minha palavra seria: pelo que agradecer e depois como agradecer. E eu espero terminar a primeira parte aqui. Pelo que nós temos a agradecer hoje? Não há dúvida. Eu estudei bastante a história da primeira igreja nestes últimos 3 meses para escrever a história do IP, que completa 70 anos no próximo mês. E vi quanta coisa bonita aconteceu aqui. É maravilhoso. O reverendo Erickson leu um histórico da igreja. É coisa para a gente agradecer mesmo. Mas lá na base de tudo o que nós temos para agradecer, o que é que está? Cristo. Cristo. O que é que nós estamos agradecendo aqui? Quem é que nós viemos cultuar? Por que viemos aqui dizer Deus obrigado? E a resposta principal tem que ser Cristo. Cristo. A próxima pergunta é: já que viemos agradecer por Cristo, o que é que a gente vai fazer para agradecer? E aqui então, eu quero me valer de Tomás de Aquino, que dizia o seguinte: nós precisamos expressar fragmentariamente os conhecimentos em muitas e imperfeitas palavras. As nossas palavras, elas não ajudam às vezes.
A gente quer dizer uma coisa, mas não sabe como. E às vezes a gente usa a palavra e diz assim, essa palavra não é boa porque ela não contempla tudo o que eu queria dizer. Um exemplo, para ficar mais claro, seria a palavra girassol. Girassol é uma palavra que te faz lembrar de uma flor muito bonita, né? Uma das favoritas da minha esposa. Mas girassol quer dizer que ela gira em relação ao sol para pegar mais luz. Isso é realmente verdade em relação à flor chamada girassol. Mas é tudo que dá para dizer de um girassol, que ela gira para pegar sol? Tem muito mais coisa para ser dito a respeito do seu perfume, a respeito das suas cores, a respeito do seu tamanho, a respeito do seu pólen, do seu cultivo. A palavra não comporta tudo o que nós queremos dizer, ela é insuficiente. E da mesma forma que girassol não resolve o problema da descrição da flor, a palavra gratidão também às vezes tem o seu problema. E quando a gente fala sobre agradecer, às vezes a gente pensa pouco sobre o que é agradecer, porque as nossas palavras são ruins. Agradecer pode ser uma tarefa descrita em 3 níveis. O primeiro nível da gratidão é quando você pensa, quando você reconhece intelectualmente com o seu cérebro que a pessoa te fez alguma coisa boa. Então você está pensando. A gente às vezes se indigna com alguém porque diz assim, mas é um cachorro mesmo, quanta falta de consideração. Fiz tudo aquilo por ele, nem reparou, nem pensou, nem entendeu. Esse é um primeiro elemento da gratidão, você precisa entender o que foi feito por você. Lembra do primeiro presente que você deu para sua mãe depois que você teve um filho? O primeiro dia das mães, depois que o Davi nasceu, eu caprichei no presente da minha mãe. Eu falei, mãe, se a senhora passou por metade disso aqui, obrigado. Você tem que pensar. E aí então, é curioso porque isso se expressa em alguns idiomas. Vamos aqui fazer um pequeno exercício. No inglês eu até que escorrego mais ou menos, mas no alemão não. Mas como é que fala pensar em inglês? To think. E como é que fala agradecer em inglês? To thank. Não é pertinho? Só muda uma vogal. E sabe por quê? Porque na língua inglesa, quando você está usando uma palavra para falar de agradecimento, eles estão dizendo, você entendeu? Em alemão é assim também. E agora aqui, por favor, me perdoe se tiver alguém que fale alemão. Eu só fiz a pesquisa. Mas agradecer em alemão é zu danken. E pensar em alemão é zu denken. Só muda de A para E. Qual é a ideia nesses 2 idiomas, no inglês e no alemão? Você quer agradecer? Pensa. Você entendeu o que foi feito por você? Está claro que você foi beneficiado? E quando você expressa gratidão em inglês ou em alemão, a palavra está te levando numa direção. Pense a respeito do benefício que você recebeu. Mas você sabe bem disso, né? Tem gente que fala, ele me favoreceu sim, mas não fez mais que obrigação. E aí então você pensou, mas você não sentiu. E aí então tem coisas a mais a serem ditas no elemento da gratidão. E aí então a gente vai precisar de outras línguas. A gente vai agora para o francês, que quando diz que vai agradecer, ele fala merci, que quer dizer misericórdia. Você me deu alguma coisa que realmente me abençoa, me favorece. Você me tratou bem e eu reconheço que você fez mais do que devia, mais do que era necessário. O italiano que vai dizer grazie, é graça da sua parte para comigo. Ou o espanhol que vai dizer gracias. Eles não estão simplesmente pensando, mas agora eles estão sentindo e dizendo assim, eu percebi que você me fez o bem, e eu reconheço que eu não merecia isso, e você fez por bondade da sua parte. Agora então você tem, além do reconhecimento intelectual, você tem uma resposta de reconhecimento de que você conta com a bondade, a misericórdia, o favor do outro. A sua atitude para comigo chegou, confere, eu agradeço porque eu penso. A sua atitude foi benévola, foi benevolente para comigo. Eu entendo que você me favoreceu, eu expresso o meu sentimento. Obrigado. Mas, além do comportamento, do reconhecimento intelectual, além da afeição do coração, existe um terceiro nível de gratidão mais profundo, que é aquele do comprometimento. E não tem exemplo melhor do que esse, do que Toy Story 1. Lembra daqueles 3 ETzinhos falando com Buzz Lightyear? Salvou nossas vidas, somos eternamente gratos. Lembra disso? E eles não saíam do pé do Buzz Lightyear dizendo assim, agora nós estamos grudados em você.
Talvez se você é de uma época lá atrás do filme Dança com Lobos, com Kevin Costner e Morgan Freeman, Tigres de Bengala devem ser dessa época porque eu sou também. E aí tem uma hora lá que o Dança com Lobos salvou a vida do Morgan Freeman e ele fala: eu não posso sair de perto de você enquanto eu não salvar a sua vida de volta. Aí quer dizer, você me favoreceu, eu reconheci. Eu percebo que o que você fez é muito além do que você precisava. Eu agradeço, eu sinto. Mas agora eu tenho um comportamento para com você. E pasmem os senhores, sabe qual é a língua que melhor expressa isso? A língua portuguesa. Quando ela diz obrigado, durante um bom tempo eu achei que obrigado era assim: eu sou obrigado a agradecer, senão minha mãe puxa minha orelha. Mas não é isso não. Eu sou obrigado a falar graças, porque senão é falta de educação. Mas não é não, vem do latim, obligatus, que quer dizer, agora eu estou grudado em você. O que você fez por mim me gruda em você, me liga a você, de tal forma que agora, se eu entendi, se eu senti, eu precisava fazer alguma coisa. A minha resposta de gratidão precisava ser, em relação ao que você fez a mim, fazer algo por você. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, diz o salmista. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. A Bíblia entende muito bem essa ideia. Nós não vamos seguir a heresia colossense de dizer, se a gente seguir as leis judaicas seremos salvos. Não, a gente é salvo por causa de Cristo. Nós não vamos seguir a heresia colossense de dizer, o que recebemos de Deus não está bom, a gente quer ter visão de anjo. Não, a gente é grato por Cristo. E a gente vai dizer assim, bom, quando formos fazer as coisas na vida da igreja e quando formos nos comportar, por que faremos o que temos de fazer? E a resposta é, por gratidão. Colossenses 3,17 está dizendo, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu estou fazendo isso aqui, Senhor Jesus, porque eu agradeço. A minha resposta não é meramente intelectual ou emocional, mas ela é uma resposta de vida. Ela é uma resposta de atos. Ela é uma resposta de compromisso. Por isso a minha palavra. Estamos aqui para agradecer o quê? E a resposta, Cristo. E como vamos agradecer? E a resposta é com vida, com atitude, com compromisso. Segundo aos Coríntios 5,14, nós vemos Paulo nos dizer, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O único jeito bíblico de expressarmos nossa gratidão a Deus de maneira coerente é vivendo para Ele. Se o motivo base da nossa gratidão é Jesus, a maneira base de experimentar a gratidão é com a vida. De expressar a gratidão é com a vida. E agora eu disse o que eu tinha que dizer. Eu disse para você que eu ia falar pelo que somos gratos por Cristo. Como agradecemos? Vivemos para Ele. E agora vêm as perguntas. Você já reparou como às vezes a gente fala com a boca que Cristo é suficiente, mas se alguém fizer uma pergunta mais interessante, pega a gente na curva ali, no erro? Alguém já te perguntou assim, vamos na igreja hoje? E aí você falou, o que vai ter lá? O outro falou, Cristo. Nossa, que grosso. Precisa mais? Cristo vai estar lá. Às vezes a gente mesmo se sabota. Pelo amor de Deus, irmão, vai no acampamento. 10 parcelas de R$1. Você vai ganhar um tablet, um jet ski, um Volvo. Vai ter piscina quente, piscina fria, sauna quente, sauna fria, toboágua, girolesa, tirolesa, tudo que você quiser. E você ainda concorre ainda a uma casa em Miami Beach. E aí depois as pessoas vão para lá e não são gratas e não enxergam Cristo. E parte do problema é porque a gente não enxergou Cristo desde o começo. Nós temos que falar de Cristo, da pureza do Evangelho. Que é coisa mais linda do que ver pessoas que se reúnem. Por que você veio aqui? Porque Jesus é o meu Salvador. E o que você veio fazer aqui? Vim falar dele com outras pessoas que amam a Ele também. Mas você sabia que não está tendo isso, não está tendo aquilo, quebrou aquele negócio, quebrou. Mas Jesus está aqui, gente. O que mais precisa?
Ou então a gente diz que é grato, mas a gente é grato de maneiras parciais. Você vai precisar de gratidão intelectual, do tank do inglês, pensar. E isso vai se refletir numa boa doutrina. Boa doutrina é essencial. Não dá para ser grato se não pensar na gratidão. E não dá para ser grato para Cristo se não pensar corretamente a respeito de Cristo. Boa doutrina é fundamental. Também é preciso haver fervor emocional. É preciso saber o que Cristo fez por você e sentir isso no coração e expressar isso com fervor. E também é importante que quando comparecemos para ouvir a santa doutrina de Deus, na casa de Deus, e quando vamos cantar para Deus, nós sejamos pessoas que tenham aquele envolvimento emocional na adoração. Isso também é importante e demais. Mas não pode parar aqui não. Não pode parar aqui. E às vezes nós cometemos esse erro. A gente sabe, a gente sente, mas a próxima pergunta é: a gente faz? A palavra de Deus está ordenando a mim e a você que sejamos gratos por Cristo. E ela está nos convidando a colocar os olhos em Cristo. E ela está nos dizendo, não é só para pensar, não é só para sentir, é para fazer. Cristo não vai perguntar para você no dia do juízo final se você é infralapsariano ou supralapsariano. Mas Ele vai querer saber se você socorreu aquele que estava com sede, se você vestiu aquele que estava nu, se você aconselhou o irmão ao seu lado. Ele vai querer saber o que foi que você fez. Então, meus irmãos, a minha oração é que esta igreja continue firme em Cristo. Que ela continue a exibir, como eu sei que exibe, uma doutrina muito sólida. Que ela continue a ter uma adoração, como eu sei que tem, uma adoração bíblica, um culto onde a palavra de Deus tem o centro. E que ela continue a trabalhar com fervor. Que ela continue a servir, tendo Cristo como o maior motivo e um motivo suficiente. E que a gente não caia na armadilha dos colossenses. Nós não precisamos de mais nada, nós já temos Cristo. E nós não vamos cair na armadilha dos colossenses numa gratidão que seja só envolvendo o nosso raciocínio ou os nossos sentimentos. A nossa gratidão vai envolver a nossa vida. Seja assim para mim e para você, em nome de Jesus. Amém.